Gente, esse é o Papai Noelzinho que eu vou reproduzir de forma artesanal. Esse aqui, ele tem vários iguais, vocês estão vendo aqui, que é literalmente industrial. E ele tem alguns detalhes que fazem mostrar que o valor dele não vale a pena, né? Então aqui eu vou tentar reproduzir e vamos ver como que vai ser o resultado. Oi gente, tudo bem? Eu sou Monique Rangel e como vocês já puderam ver no início do vídeo, eu gravei esse início, né, quando eu estava no shopping e eu me deparei com uma imensa quantidade de bonecos, né, da China e eu me desafiei. Será que eu consigo fazer um Papai Noel como o da China? Então, vocês vão conferir nesse passo a passo se sim ou não. Já vai deixando o seu like nesse vídeo para você fortalecer a nação DIY, tá bom? Já se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Me segue lá no Instagram, que é @MoniqueRangelDIY, que lá você fica por dentro de todas as presepadas que eu invento por aí, tá bom? E vamos embora pro vídeo para você conferir se esse desafio deu certo ou não. Comecei preparando os bracinhos, colei a mão por cima do bracinho, né, na parte vermelha, passando um fiozinho de cola de silicone e aí posicionei os dois braços colados para ir alinhando, deixando tudo certinho para a colagem finalizar perfeitamente. Depois caseei toda a volta desse bracinho, lembrando que eu casei das cores respectivas do feltro, né? Casei primeiro a mãozinha e depois o bracinho vermelho. E na parte do enchimento, fiz lá por cima, enchi direitinho e fechei o caseado. E aí, para selar tudo, passei o fogo, né, do isqueiro para poder deixar tudo no lugar. Para a estrutura do pescoço, eu usei um palito de algodão doce, fiz um sanduíche com feltro na ponta e também na parte superior para deixar o palitinho bem certinho no meio do pescocinho, posicionei as duas partes do corpinho e caseei em volta, deixando a parte inferior aberta. Logo em seguida, eu dobrei ao meio essa abertura para poder marcar o meio dessa extensão. Então, ficando 4 partes, né, marcadas, somando com os lados caseados. No fundo do corpinho, fiz também o mesmo processo de achar os 4 lados dessa parte, que foi dobrar ao meio e dobrar novamente. Marquei com a caneta que apaga com calor para poder, na hora de casear, eu passar o calor do ferro e sumir toda a marcação. Então eu fui juntando todas as partes sinalizadas para poder fazer o caseado e não ficar com sobra, né, de feltro e aí ficar tudo certinho na hora do enchimento. Então fiz o enchimento, marquei também o espacinho para abertura, né, para poder eu não casear tudo, porque já aconteceu de eu casear tudinho e esquecer na hora do enchimento. E aí tô usando ferro de passar, utilizando um tecido 100% algodão para poder proteger o feltro, né? Então, esse ferro eu uso na temperatura lã e vou passando para poder tirar todo enrugado. Vocês estão vendo como que fica lisinho. Para a cabeça, eu separei a parte de trás, né, na parte traseira da cabeça. Posicionei o cabelinho branco, deixando um espacinho na parte de baixo. E aí posicionei a parte da frente, sem colar, sem nada. E fui ajeitando a colagem para poder ficar tudo certinho. E aí vai ficar mesmo essa linguinha branca na parte de trás, mas é propositalmente para poder fazer o enchimento por ali, por aquele espaço. Porque eu faço um cortezinho no feltro para colocar o enchimento. Porque quando é a cabeça, eu gosto de encher por trás para não mexer na estrutura, né? E deixar a cabecinha no formato que eu gosto. Então, depois que eu fiz o caseado, o enchimento, vinquei os olhinhos. Depois da cabeça pronta, é hora de montar o corpinho. Então, eu enfiei o pescoço na abertura que eu fiz, novamente na parte de trás, e coloquei colaquete. Na barba, eu só caseei em volta e reservei para poder continuar a montagem. Cortei todos os feltros indicados lá no molde e aí eu cortei e colei fazendo essa dobradura, dando acabamento nas laterais. Então essa parte do centro, né, da lapela
do blazer do Papai Noel, eu peguei e colei mesmo com a cola quente. E aí, na parte inferior, eu fui colando, como vocês podem ver, somente na parte superior dessa tira, não colando na parte de baixo para poder ficar com esse ar mais retinho, sabe? E aí tirei o excesso dessas tiras e na parte de trás eu fiz um caseado pegando só na parte do feltro, com muito cuidado para não pegar na cola, porque fica duro mesmo a costura quando a gente pega na cola. E aí fechei dando uma finalização, não colando um por cima do outro para poder ficar um trabalho mais bonito, né? E aí finalizei passando cola para poder deixar tudo alinhadinho. Para o cinto, eu usei EVA com glitter, mas você também pode usar feltro, tá? E passar cola glitter para dar um brilho bem legal. E aí, lá no molde vai estar indicado os cortes necessários para você fazer no retângulo da fivela. E aí eu passei a fita, no caso essa fita eu usei fita de cetim mesmo, e aí coloquei a fivela no meio da fita para poder deixar alinhadinho para colar no corpinho. Então posicionei na barriguinha, usei a barba para poder me auxiliar no posicionamento que eu queria, e aí eu fui colando conforme o posicionamento inicial. Passei cola na fivela, não passei cola na extensão da fita para não ficar marca, então passei só nos cantinhos, né, dos dois lados, na fivela e na parte de trás. Na parte de trás, eu colei primeiro uma ponta, a outra ponta eu fiz uma dobradura para fazer um acabamento para colar por cima da outra, como vocês estão vendo. No bracinho também fiz o mesmo processo da tira de acabamento, né? Que é colar e depois fazer o caseado nas pontas. A montagem do rostinho, eu primeiro passei o blush usando tinta de tecido, eu vou deixar referência lá no molde para vocês. Vocês conseguem ver que eu vou tirando o excesso bastante da tinta para não ficar marcado, tá? Posicionei a barba para eu saber a área certinha do blush e fui esfumando com cuidado para não deixar marcado, tá bom? O bigode eu fiz 2 vezes o feltro, caseei em volta. A linguinha só colei atrás, né? Do bigodinho. Para colar o bigode eu precisei colar primeiro a barba, então colei primeiro as pontas, né, da extensão dessa barba lá na parte de cima da cabecinha, na lateral, melhor dizendo, e aí encaixei o bigodinho colocando a língua por dentro, passei cola quente para poder colar tudinho, aproveitei também, já colei os olhos com a meia pérola, tá? E aí na parte de baixo da linguinha eu passei cola quente para poder colar a barba por cima e não ficar solto. Os bracinhos eu colei, mas você pode fazer também articulados. Pro nariz eu peguei o círculo do molde, fiz o ponto alinhavo em toda a volta como se fosse fazer um fuxico. Coloquei enchimento para deixar esse narizinho bem redondinho, né? E aí fui puxando todo esse alinhavo, usei a linha número 10, que é uma linha resistente, tá? E aí eu fui dando vários pontos para que essa costura ela não se abra, né? Com a quantidade do enchimento que eu coloquei. Fui fazendo vários pontinhos até ver que estava firme e arrematei. Com cola quente eu colei ali em cima do bigodinho, alinhando com os olhos, tá? Muito cuidado. E aí, com o pincel com blush, eu sujei ali em cima no narizinho. O sapatinho já costurei em toda a volta, fiz o enchimento, agora eu tô colocando a tampinha para poder fechar essa abertura. E aí é só posicionar e casear em toda a volta para poder finalizar o sapatinho, ficando assim. Para dar o detalhe igual ao outro Papai Noel do shopping, eu precisei fazer também uma tira, né, igual as outras tiras que eu fiz. Lembrando de tomar cuidado para não colocar muita cola na ponta para você conseguir fazer o caseado na junção. E aí depois dessa costura eu desvirei, né, fazendo com que o caseado fique do lado avesso. Encaixei ali na parte de cima do sapatinho, vi que estava tudo certo e aí colei com cola quente. Colei só na parte inferior da bordinha.
Pro gorro, eu fiz o mesmo esquema da tira branca, deixando uma margem de 2 dedos sem cola nas laterais, colei em cima da parte vermelha e aí eu juntei as duas pontas, tirei o excesso do feltro que eu deixei propositalmente, vai estar lá indicado no molde as medidas certinhas para vocês, e aí costurei em toda essa extensão. Gorrinho praticamente finalizado, é só agora colocar um pomponzinho na ponta. Eu usei esse pompom pronto, tá? E aí você pode também fazer aquele pomponzinho de lã. Encaixei o gorrinho, no caso eu não precisei passar cola, porque fica bem justinho mesmo. Eu só passei cola nessa montagem, colocando o pomponzinho para baixo, porque o feltro ele não fica sozinho, né? Então eu precisei passar um pouquinho de cola. Para fazer as perninhas do Papai Noel, eu não encontrei a miçanga, o material, na verdade, da perninha da inspiração do Papai Noel do shopping, então eu fiz com pompom mesmo e eu achei que ficou bem legal. Então, com a agulha de boneca e linha número 10, usei 2 fios de linha para poder ficar bem forte, e aí enfiei a agulha por baixo do acabamento branquinho e saí no meio daquela tampa que a gente costurou. Então eu peguei e fui fazendo a montagem do pompom com as miçanguinhas até deixar a extensão da perninha que eu queria. No Papai Noel eu introduzi a agulha na posição onde eu queria que ficasse a perninha. Então eu enfiei lá embaixo, saí na parte de cima do acabamento da tira branca e aí fiz esse esquema, né, de montagem, fazendo o arremate lá por cima e saindo com a agulha lá para baixo. Prontinho, perninhas devidamente fixadas. Ah, e no Papai Noel do shopping não tinha orelha, mas eu decidi colocar a orelha no nosso. Então eu dublei somente o feltro nude e colei ali na parte de trás da barbinha e pronto! E esse foi o resultado do Papai Noel artesanal versus o Papai Noel do shopping, aquele lá da China que a gente conhece. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou. Não esqueçam de reproduzir essa peça. Façam aí na casa de vocês. Vocês viram como que é fácil o processo de confecção. E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!